Olá pessoal, agora vamos aprender um pouquinho sobre outros comandos. Nesse momento vamos falar sobre o break, break at point, fillet e também sobre o chamfer, tá? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, break, fiz aqui ó, um círculo, tá? Olha só, vou fazer um círculo. E o que que o break ele faz? Ó, o break é esse carinha aqui, ó. Eu clico nele aqui, ó, seleciono o objeto, ele já pergunta para mim qual é o primeiro ponto. Olha só. E aqui, ó, eu posso selecionar, ele vai cortando a minha, ele vai cortando aqui, ó, a minha forma, tá? Então, ó, ponto inicial, ponto final. Vamos lá. Segundo comando, pessoal. Break at point. O que significa ele, pessoal? Ele tem uma característica peculiar, ó, ele está aqui do lado do break, é o break at point. Quando eu clico aqui ó, nele, seleciono o objeto, ele pergunta para mim, especifica aí o seu primeiro ponto. Quando eu clico aqui, ó, parece que não aconteceu nada, mas depois, ó, olha só que legal, ó, quando eu clico aqui, ó, eu percebo que ele dividiu esse meu objeto, por exemplo, essa minha linha, em dois, tá? Se eu clicar aqui, pegar o Move, tá? Ó, e puxá-lo, tá certo? Ó, para cá, eu vou perceber que dividiu, tá bom? Vamos lá, comando fillet, é o filé, né? É o comando filé. Vamos lá. O comando filé, pessoal, ele funciona da seguinte maneira, ó. Imagine que eu tenho um retângulo, e o retângulo, eu venho aqui, ó, nesse comandinho aqui, ó, o filé, tá? Ó, filé. Esse cara aqui, ó. O atalho para ele eu posso clicar aqui ou então eu posso escrever mesmo, filé, tá? Então o filé, pessoal, ele tem aqui ó, algumas opções de funcionamento, tá? Vamos lá então. Aqui, pessoal, eu tenho uma opção, vou falar aqui da primeira opção aqui, que é essa daqui, ó, normal, né? Então vamos lá. Ó, filé. Essa, seleciono o primeiro, tá? E aí ele pergunta para mim o valor, e esse valor pode ser o valor do raio, tá? Então vamos supor, eu vou colocar aqui, ó, 2, tá? E aí o que que acontece? Ó, eu clico aqui, ó, tá vendo? Ó, cliquei, o que que ele vai fazer aqui, ó? Olha só que legal, pessoal. Ele vai, ele vai arredondar esse cara aqui, tá? O filé também, pessoal, ele tem outras funções interessantes. Por exemplo, ó, eu tenho ele aqui, tá? Então, olha só, quando eu clico aqui para baixo, a minha seta para baixo, eu tenho essas opções. Polyline, eu tenho radius, eu tenho trim, eu tenho múltiplo, tá bom? O que é o trim, pessoal? Vou utilizar aqui o trim. E ele vai perguntar trim ou não no trim. Eu vou colocar no trim, tá? E aí ele pergunta para mim select first object, ou seja, selecione o primeiro objeto. Selecionei o primeiro e ele fala assim, olha, coloque o valor. Então vou colocar aqui, ó, 2, por exemplo, tá? E eu vou selecionar aqui, ó, o segundo objeto. Olha só que legal. Então, nesse caso, pessoal, ele selecionou o segundo objeto, mas ele não cortou o cantinho, tá bom? Ele não aparou a minha aresta, tá? E eu tenho uma outra questão muito interessante aqui, ó, do filé, que é o seguinte, ó. Vamos supor, eu tenho um quadrado ou qualquer outra coisa. E eu quero aplicar o filé em todos eles, tá? Então, o que que eu faço, ó? Seleciono lá o comando, tá? Filé. E aqui, ó, clico com a setinha aqui para baixo, seleciono aqui, ó, Polyline, tá? E aí na opção Polyline, eu faço o seguinte, ó, quando eu chego aqui, ó, eu já posso até colocar o meu valor aqui, ó, do raio, tá? Então vou digitar aqui, eu vou colocar 5. E aí, ó, a hora que eu chego aqui, ó, no cantinho, ó, tá vendo, ó? Ó, olha só. Ele vai arredondar para todos, tá? Por que que não cortou aqui, ó, as arestas? Ele não cortou as arestas porque eu estava com ele selecionado aqui, ó, na opção do trim. Ele está aqui, ó, no trim. Se eu colocar trim e fazer de novo, né?
ele vai fazer isso daí acontecer para mim. Perfeito? Outra coisa interessante. Vamos supor que eu tenho uma linha aqui e eu tenho outra linha aqui. Certo? Eu quero fazer, ó, um filé daqui a aqui. Então, o que que eu faço, ó? Filé, aperto o Shift, clico aqui, e aí, ó, com o Shift apertado, ó, Shift apertado, é só eu chegar aqui. Pronto, ele já fez isso daí acontecer. Perfeito? Vamos lá, então. Temos uma outra opção, que é a ferramenta Chamfer, tá? O que é o Chamfer, pessoal? O Chamfer, ele é o amiguinho aqui, ó, do filé, tá? Ele está junto aqui, tá? Olha só. Eu clico aqui nele, no Chamfer, e a mesma coisa que o filé, tá bom? Ó. Primeira opção, ó, clico aqui, tá? E aí eu tenho que colocar o valor, por exemplo, coloco 5, tá? Ou Enter. E aí eu já seleciono aqui, ó, o próximo, tá? Olha só que legal. Então, ele faz isso daí para mim. Só que o chanfer ele é diferente do filé, por quê? Porque ele vai fazer quadradinho. Agora, no filé, no chanfer, eu tenho uma outra opção bem interessante, que é o seguinte, ó. Selecionei aqui, ó, o comando chanfer, tá? Então, chá, que é o atalho para ele chanfer, tá? Então, olha só, eu seleciono primeiro, e aí, ó, ele pergunta aqui, ó, selecione a segunda linha e aplique o corner, tá? Ó. Aqui, ó, espera aí. Chanfer. E aí, o que que acontece, pessoal? Eu posso colocar já de início o valor da primeira linha que eu quero. Então, vamos supor que aqui, ó, eu queira que faça aqui em 2, tá? E aqui, ó, o ponto vai ser em 2. Então, eu clico aqui. E aí, agora eu vou colocar aqui, ó, no segundo. Então, no segundo eu quero que seja em 3, tá? E aí, ó, eu seleciono o segundo. Então, o que que acontece, ó? Em um foi em 2 e o outro foi em 3, tá? Ó, chanfer, ok? Ó, o que que acontece, ó, aqui, ó? Distância, né? Então, ó, na distância eu seleciono o primeiro, tá? O primeiro valor, ó, quero 2, tá? Por exemplo, 2. Dou um Enter. E o segundo eu quero, por exemplo, 3, tá? Vou dar o Enter. Cliquei aqui, ó, primeira linha, e essa aqui, ó, minha segunda linha. Observa que aqui, ó, tenho 2 e aqui eu tenho outro valor que seria o 3, ok? Também eu tenho a mesma coisa que eu tenho lá no filé, tá? No chanfer aqui, ó, eu posso clicar para baixo e selecionar, pessoal, a opção Polyline, tá? Polilinhas, né? Polyline. O que que eu faço, pessoal? Ó, se eu chegar aqui, tá vendo? E aí o que que acontece, ó? Eu posso colocar aqui, ó, distância, tá? E aí distância, ele pergunta para mim o primeiro ponto. Vamos colocar aqui, ó, no primeiro ponto eu vou colocar 2. Não, 2 não, vou colocar aqui 5. E o segundo ponto vou deixar 5 mesmo. Então o que que acontece, ó? A hora que eu chego aqui, ó, e clico, olha só que legal, pessoal. Ele já faz para mim o meu chanfer, tá? Então, primeiro ponto, segundo ponto, mas nessa opção polilinha, ele é bem interessante porque ele faz em todos, tá bom? Todos ao mesmo tempo, tá? Partiu então fazer um exercício, pessoal. Nós iremos aqui, ó, no Open, tá?
E no Open, pessoal, nós iremos selecionar esse arquivo aqui, ó, filé chamfer. Open. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós iremos fazer, nessa parte aqui, nós iremos fazer um filé. Então, vamos lá, pessoal, ó, filé, tá? E aí eu aperto o Shift, clico aqui e puxo aqui, tá bom? Ó, Shift, o chamfer está selecionado, o filé está selecionado. Ó. Certo? Agora o que que acontece? Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, ó, o comando 10, tá? O valor 10 para chegar aqui. Então, ó, eu aperto aqui, ó, o filé, tá? E aí, ó, eu vou colocar aqui a opção múltiplo, ok? E eu vou colocar aqui, clicar aqui, ó, primeiro, tá? E eu vou colocar aqui, ó, 10, e aí, aqui. O que que o múltiplo faz, pessoal? O múltiplo, ele faz com que eu continue fazendo, trabalhando com essa ferramenta, sem precisar digitar de novo o valor 10, sem precisar chamar a ferramenta de novo através de algum comando, tá? Então, esse múltiplo ele é bem interessante, tá? Ele continua aplicando aí o filé para todos os cantos, tá? Lembrando que é o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, como seria o mesmo valor 10 para todos, então ele continua aplicando, tá? Só vou selecionando primeiro ponto, segundo ponto. Agora aqui, pessoal, vou trabalhar com o chamfer, tá? Nesse chamfer aqui, pessoal, eu vou trabalhar com a polilinha, tá? Ó, cliquei. E nessa polilinha, ó, eu vou colocar aqui, ó, a distância, eu vou colocar aqui um valor de 5, tá? E no segundo, 5 também, tá? Então, ó, eu venho aqui, chego aqui, cliquei, ele colocou o chamfer para todos aqui, tá bom? Partiu, pessoal. Façam esse exercício aí.